Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 27 de setembro e trazemos a memória de São Vicente de Paulo, padroeiro das obras de caridade da Igreja Católica. É dele uma frase muito importante para nós. Não basta amar a Deus se o meu próximo também não o ama. Não basta amar a Deus se o meu próximo também não o ama. Então, eu preciso amar a Deus, mas eu tenho que levar os outros também a amá-lo. Então, é esse que vai ser o objetivo da sua vida. São Vicente de Paulo nasceu em 1581, numa cidadezinha pequena no interior da França, uma família muito humilde. Na sua infância ele guardava os porcos, sua família muito pobre, ele ajudava, a sua família. Mas seu pai, vendo a sua grande inteligência, vai mandar ele estudar. Então ele vai estudar, vai trabalhar tomando conta, dos filhos de um advogado para poder financiar seus estudos e depois vai ser ordenado sacerdote em 1600. Mas o que acontece? Ele foi a Marsella levar uma correspondência, alguma coisa assim que mandam. Chegando lá, um navio de piratas vai passar e ele vai ser sequestrado e depois vendido como escravo. E vai passar por vários patrões, vários donos, vamos dizer assim, até que um cristão renegado, o que era um cristão renegado? Era um cristão que tinha negado a fé, para fugir das perseguições dos mouros, vai comprá-lo e ele vai evangelizar novamente, catequizar novamente, converter novamente esse cristão e depois vai ser liberto. Então, ele volta para a França e depois de um tempo na França, ele vai ser capelão da rainha Margarida de Valois. E ali ele vai começar o seu serviço de caridade, porque ele vai ser aquele que vai levar a caridade da rainha, levar a distribuição das esmolas, visitando os enfermos em nome dela. Então ele vai fazer todo esse trabalho e começa assim, vamos dizer assim, a criar uma rede de caridade, uma rede de ajuda. Ele vai fundar depois as confrarias da caridade ou damas da caridade, que visava ordenar a distribuição, dos recursos aos mais necessitados, porque ele viu que não adiantava trabalhar a esmo, era preciso uma organização, vamos dizer assim, entre aspas, um gerenciamento na distribuição. E essas confrarias vão se difundir por toda a França. Então, ele vai trabalhar várias vezes com os ricos, mas tirando dos ricos para os pobres. Tinha um profundo amor aos condenados, aqueles que estavam presos, que eram, que a gente chama, os condenados às galés, eram aquelas pessoas que eram condenadas pela justiça e levadas para remar os barcos. Então, passavam anos e anos remando em barcos. Então, ele que tinha passado como escravo, ele tinha um profundo amor, ia nessas galés, visitava, levava, vamos dizer assim, ajuda material, espiritual e principalmente tentando resgatar da prisão aqueles que fosse possível. Então, todo um trabalho também de libertação desses escravos. Obteve muitas vezes, dos ricos e dos poderosos o perdão e mesmo assim continuava sempre nesse trabalho. E evangelizava. Tem um relato, de um dos sacerdotes, que ele mandava os sacerdotes, os seus companheiros, para o campo. E aí eles relatam que quando eles iam para evangelizar, ele ia também ao lado e desde toda a eternidade eles sentiam que era essa a vocação. Ele dava a bênção, ele enviava, ele levava,
Então, pouco a pouco, os sacerdotes vão começando a criar esse trabalho de evangelização, de ir ao campo, de ir aos necessitados. E aí vai ser fundado também a congregação dos sacerdotes da missão. Santa Luísa de Marilac vai ser uma grande companheira dele, né, nos seus trabalhos de caridade, na congregação das Filhas da Caridade, das Damas da Caridade. E ele vai onde fosse necessário. O homem não se cansava, ocupava-se sempre daqueles que estavam mais perdidos e abandonados. Uma importante obra que ele tinha era as crianças recém-nascidas abandonadas. Naquela época, né, uma época de guerra, uma época de muita pobreza na França, anualmente cerca de 300 a 400 crianças eram abandonadas pelas mães, normalmente, né, nas portas da igreja. E aí essas crianças ele passava recolhendo, cuidando e fundou assim o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro lugar onde elas eram cuidadas e amadas, né? Então, todo um trabalho de buscar aqueles mais perdidos, aqueles mais abandonados. Nessa época, né, era o cardeal Richelieu, que estava à frente da igreja na França, e dava para ele também as verbas da igreja, o dinheiro, para que ele, vamos dizer assim, levasse a caridade da igreja onde fosse necessário. Então, vai trabalhar em seminários também, na formação dos sacerdotes, e toda a necessidade daquela época era através da sua caridade que chegava. Então ele dizia: é justo assistir e socorrer todos aqueles que precisam, tanto o nobre que ficou pobre, como o pobre que está numa necessidade. Qualquer um, não importa, está necessitado, nós vamos ao seu encontro. Todo o bem possível e afastar todo o mal necessário, todo o mal. Então ele tinha essa visão. Nunca se tem Deus como pai se não tem Maria como mãe. Era uma frase dele também. E uma coisa, né, que a gente lembra dele também, é uma frase que é muito importante. O Papa Francisco hoje fala muito das pobrezas, né, de ir às periferias, tanto materiais como espirituais. E uma frase do São Francisco de Paulo, do São Vicente de Paulo, é essa: não sei quem é mais carente, se o pobre que pede o pão ou o rico que pede amor. Né? São todos carentes, somos todos carentes. E ele diz: como ser cristão e ver o seu irmão aflito sem chorar com ele? É permanecer sem caridade, é ser cristão de pintura, é não possuir nada de humanidade, é ser pior que os animais. Como ser cristão, ver o seu irmão aflito chorar e não chorar com ele. Não sou daqui, não sou dali, mas de qualquer lugar, onde quer que Deus me queira. Era assim também que ele dizia. 10 vezes irão aos pobres, 10 vezes encontrarão Deus. Então, essas frases de São Vicente de Paulo, né, que são tão presentes para nós hoje. E vamos encerrar nosso momento de meditação lembrando de uma frase para ele: os pobres abrem as portas para nós da eternidade. Os pobres nos abrem as portas para a eternidade. Então, pedindo, né, esse amor pelo irmão necessitado, o escancarar o coração, né, para aqueles que mais precisam. E nós temos, né, um trabalho da igreja tão bonito, são os vicentinos, inspirados em São Vicente de Paulo. Os vicentinos que visitam, que doam, que estão sempre indo ao encontro dos mais necessitados, inspirados na vida desse grande santo. Então, que São Vicente de Paulo venha interceder por nós
para que nós sejamos cristãos verdadeiros e que essa frase toque mesmo o nosso coração. Como ser cristão e ver o irmão aflito chorar e não chorar.